Pessoal do design gráfico UMC, professor Ciro Matos, mais uma vez com vocês, dando continuidade e complementando as atividades relacionadas à disciplina de ilustração digital. Eu vim esclarecer algumas dúvidas que surgiram ao longo da semana referente ao desafio final M2 da disciplina. Bom, eu passei para vocês esse documento, que ele é um documento que ele registra um briefing, um mini briefing, né, fictício de um produto da Royal Canin, que é uma ração para animais, né, ou gato ou cachorro. Então a ideia era que vocês desenvolvessem a partir desse produto fictício uma ilustração do gênero vetorial, né, uma ilustração do gênero low poly, e aplicasse essa ilustração que vocês desenvolveram no mockup que foi fornecido num pack que está nesse endereço aqui, que aliás vence na data de hoje, né, o link. O link expira daqui 16 minutos, então o link ele era válido até o dia de hoje. Muito bem, então a gente tem algumas situações aqui. Primeira situação é trabalhar e selecionar, né, escolher qual que é o produto que vocês vão trabalhar, se é o Poly Kitty ou Poly Puppy, né, que seria a ração de gato e a ração de cachorro, ração de animais filhotes, né? E a ideia, o desafio era trabalhar com uma ilustração poligonal, né? Uma ilustração low poly, que são essas ilustrações que têm essa característica, que nós já fizemos 2 exercícios referentes a ela, né? Então, o low poly, normalmente, ou ele inicialmente surgiu no universo dos games, né, com aquelas imagens poligonais, né? E com o passar do tempo, esse gênero ele foi sendo utilizado em outros segmentos, em outros canais, né, publicidade, inclusive. E aí o desafio de vocês a partir de uma atividade individual, que vocês preparem uma ilustração no Adobe Illustrator utilizando o gênero low poly, que é esse gênero de imagens caracterizadas por figuras geométricas de gato ou de cachorro, a escolha do estudante. E aí vocês vão fazer, a partir dessa ilustração low poly, a face frontal do sachê da ração de gato ou de cachorro, aplicando essa ilustração desenvolvida, mais o logo da Royal Canin, que foi fornecido no pack, naquele endereço acima, e a informação do peso, do peso do produto, enfim, e demais dados que você julgue necessário e relevante para o desenvolvimento. Então, para esse desafio, a ilustração deve ser feita, a ilustração e a face do produto feita no Adobe Illustrator, e uma vez finalizada, ela vai ser aplicada no mockup que foi fornecido no Photoshop. Então, justamente aqui, né, na forma de aplicação da ilustração que gerou um pouquinho de dúvida, né? Então eu preferi gravar esse vídeo para que aqueles que eventualmente ainda têm dúvida, que ainda não sabem exatamente como fazer, eu resolvi gravar. E eu tenho algumas imagens de referência, eu passei para vocês aquele pack, né, o pack de ilustração digital M2, tinha algumas imagens de referência aqui. Então a pessoa perguntou: ah, mas eu tenho que usar a imagem do gato que você colocou? Não, a imagem é só para referência, para vocês terem ideia de posições, né, de bicho, né? Então tem um cachorrinho aqui, tem um outro gatinho de lado, enfim. Não são imagens minhas, mas são imagens para vocês terem ideia, e trouxe também 2 imagens originais, né, da Royal Canin, só que aí não são para gatos filhotes ou animais filhotes, né? Esse caso é uma ração para gato adulto, mas serve para a gente ter uma ideia mais ou menos do formato do sachê, como é que ele é, e como é que são os elementos, né? Como é que é a linguagem visual dessa empresa, né? Como é que eles trabalham para que a gente possa tentar criar algo nessa linha, mas a diferença, né, para a gente poder aproveitar o conteúdo teórico da disciplina, que vocês usem o low poly para poder trabalhar. Então eu trouxe duas de cachorro, na verdade, né? Então, não, na verdade uma de gato e uma de cachorro, cachorrinho e filhote. E aí como é que a gente vai fazer? Então, primeira coisa,
Eu já tenho uma ilustração pronta, uma ilustração low poly, então se eu apertar Ctrl Y no meu teclado, você vai ver que eu tenho uma malha já pronta, finalizada, né? Então, fica a sua escolha se você vai trabalhar com gato ou se você vai trabalhar com cachorro, não importa. Primeiro passo, criar um novo documento, vou em File, New e vou criar um novo documento. Nesse caso pode ser um documento A4 mesmo, né? Vou criar um documento A4 na vertical e dou um Create, normal. Na sequência, eu preciso definir o tamanho do meu sachê. Então, para eu definir o tamanho do meu sachê, eu preciso, né, medir uma embalagem. Então, eu tenho uma embalagem aqui de uma outra marca, mas que serve como referência porque elas são todas bem parecidas. Então, ela mede 93 milímetros de largura por 142 de altura. 93 por 142. Então, o que eu faço? Venho aqui na minha ferramenta de retângulo, vou em cima do papel, posso dar um clique em cima do papel e falo que de largura eu quero 93 e de altura 142. Aperto OK e aí tenho o meu retângulo pronto. Para facilitar o seu trabalho, no meu caso eu optei por trabalhar com uma embalagem de gatos, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir em File, Place, e aí naquele pacote que eu mandei para vocês, eu vou pegar aqui uma imagem, né, de referência de uma ração de gato, né, de um sachêzinho de gato, e vou deixar aqui do lado. Vou deixar mais ou menos do mesmo tamanho, né, para que eu possa ter ideia dos elementos. Tudo bem? Então pus ele aqui do lado. Se você quiser, você pode até deixar ele travado. Você aperta um Ctrl 2, ó, ele aparece aqui, mas você não tem controle dele. O que importa é justamente esta forma retangular, porque é ela que vai dar a forma da sua embalagem que a gente vai aplicar no mockup lá na frente. Então vou salvar, dar um save. Eu já tinha feito, né, um para mostrar para vocês, eu vou chamar de Polykit 1. Ok? Então, salvei o meu arquivo. Passo seguinte, vou lá no meu arquivo do gatinho, que eu já tinha feito, o low poly dele. Seleciono ele inteiro, Ctrl C. Vou no Polykit 1, que foi o arquivo que eu criei, Ctrl V. Né? Vou dar um Ctrl G de gato para agrupar. Ele está muito grande em relação à embalagem. Aperto S de sapo, que é Scale Tool. E aí, com o Shift apertado, eu reduzo o gato de modo que ele fique num tamanho mais harmônico para minha embalagem. Tudo bem? Se você olhar a linguagem da Royal Canin, eles trabalham sempre com cores mais pastéis, né? Então ele tem uma faixa na porção inferior, esse semicírculo na face superior, sempre com cores mais leves, né? Então o logo maior. Então para a gente ganhar tempo, eu acabei criando, né, já um layout mais ou menos que pronto. Eu vou pegar, né, vou importar esses elementos, mas você pode fazer. Então copiei. Vou colar aqui embaixo, só para a gente saber a altura, né? Como é que eu fiz isso aqui, né? Essa barrinha inferior. Vim na minha ferramenta de retângulo, desenhei um retângulo embaixo, né? Então, desenhei um retângulo mais ou menos do mesmo tamanho e atribuí a cor, né? É um cinzinha, aqui a cor está um pouquinho diferente. Você pode vir aqui em Window, já estou com o meu color aberto. Na verdade, eu queria este color. Eu vou atribuir aqui uns 15% de preto. E essa palavrinha, Feline Health Nutrition, eu vou trabalhar com uma fonte, não, provavelmente não é, né? Eu não fiz a busca exatamente dessa família tipográfica, mas para facilitar e pensando numa fonte que talvez você tenha no seu computador, que fica elegante também, eu vou utilizar nesse exemplo, vou usar a Myriad Pro Light. E aí com a diferença, se você reparar aqui na imagem de referência, ela tem um espaçamento, né? Tem um kernelzinho. Então eu seleciono o bloco que eu desenhei. Então aqui na minha caixinha de texto,
Se você apertar Ctrl T de tatu, ela aparece, ó, character. Então tem uma opçãozinha aqui, esse VA. Desculpa, eu mudei para Light Italic. Você aumenta o espaçamento entre letras, então eu vou aumentar para 100. Posso até aumentar um pouquinho mais. Só que eu acho que Light acaba ficando um pouquinho fino demais, então eu vou deixar ela como regular, né? Então eu vou pôr aqui no Feline Health Nutrition. Se você apertar a tecla U, Ctrl U de uva, você ativa as linhas inteligentes, mas nesse caso talvez não funcione muito bem, porque eu tenho o elemento gato aqui, então ele fica tentando se alinhar ao gato. Então eu vou apertar Ctrl U novamente para desativar. Eu gostaria de centralizar essa frase no retângulo que eu desenhei. Então seleciono, já estou com o texto selecionado, com o Shift apertado, seleciono de baixo. Venho aqui nessa opção que já está selecionada, Line to Selection, né? Então alinhar a seleção e mando centralizar e alinhar ao centro, vertical, ele já estava, vou só trazer um pouquinho para o meio. Pronto, alinhei. Agora, qual que é o próximo passo? Talvez, apertar um Ctrl R para ligar minha linha guia, talvez diminuir um pouquinho o gato, que para mim parece que ele está um pouquinho grande, proporcionalmente em relação ao que se tem da Royal Canin. Passo seguinte, a gente vai colocar o logo da Royal Canin, né? Então eu posso até pegar uma guia, colocar na parte superior, colocar na parte inferior, para ter mais ou menos uma ideia de tamanho. E para facilitar o trabalho de vocês, dentro do pack, né? Então se você vir em File, Open, do pack que eu mandei para vocês, tem aqui uma pastinha chamada Materiais e tá o Royal Canin, o loginho já vetorizado, né? Então Ctrl Y, ele já está em vetor, bonitinho. Seleciono, Ctrl C, até fechar esse arquivo. Voltar para o arquivo que eu estou trabalhando, Ctrl V. Ele está muito grandão, aperto S de sapo, com o Shift apertado, eu reduzo proporcionalmente. Né? Talvez esteja um pouquinho grande ainda. Com S de sapo eu reduzo mais um pouquinho. Eu vou tentar alinhar a base do Royal com a coroinha. Vou ampliar um pouco. E aí foi. O gato segue grande ainda. Vou reduzir meu gato um pouquinho. Deixa eu ver no meu outro exemplo como é que ele ficou. Ele ficou menor. E o Royal Canin ficou um pouquinho menor também. Bom, vou reduzir um pouquinho mais o gato. Agora posso fazer essa tarjinha aqui embaixo. Como é que eu faço a tarjinha? Posso até aproveitar a tarjinha que está aqui embaixo. Ó. Clico nela. Clico com o Shift apertado, arrasto ela para cima. Sem soltar o Shift, aperto o Alt. Então eu copio e colo. Vou deixar ela menorzinha. Aperto o I de ilha e copio o vermelho do Royal Canin. Então já minha arte está começando a tomar forma. Não pode esquecer de salvar. Dou um Ctrl S. E agora eu vou fazer esse elemento aqui, ó, esse círculo. Né? Como é que eu faço esse círculo? Venho aqui na minha ferramenta de elipse. Ela está dentro do retângulo. Ellipse Tool. Faço o círculo. Vou trazer ele um pouquinho mais para a direita, porque eu tenho informação que eu preciso colocar dentro dele. O gato ali pode até vir um pouquinho mais para baixo. Fica um pouquinho maior. Meu círculo está aqui. Vou só pintar ele
de cinzinha, só para a gente enxergar. Ele está por cima do gato. Vou clicar com o botão direito. Arrange, send to back. Mandei ele para baixo. Só que ele desapareceu porque esse retângulo ele está com preenchimento. Então, vou tirar esse preenchimento. Então, tá aqui. Beleza. Só que repara que metade do círculo é vermelho e metade do círculo é cinza. Como é que isso foi feito? Tem uma maneira bastante simples. Eu venho na minha ferramenta de retângulo, vou fazer um retângulo, posso apertar o I e copiar o vermelhinho aqui do Royal Canin. E aí ficou uma bagunça, né? Agora a gente vai consertar essa bagunça. Então venho Ctrl C no meu círculo, seleciono este cara aqui. Na verdade não preciso nem selecionar, aperto o Ctrl F de faca. Ctrl C, Ctrl F. E aí seleciono os dois, clico com o botão direito e faço um Clipping Mask. Bom, vou repetir que talvez tenha ficado um pouquinho rápido, né? Então, desenhei um círculo, faço um retângulo, copiei a cor, Ctrl C, Ctrl F, seleciono os dois, botão direito, Make Clipping Mask. Então, repara que o meu círculo ele está cortado, mas se você der 2 cliques, ele está como se estivesse dentro de uma máscara. Então, o que eu vou fazer? Dou 2 cliques nele, seleciono esse círculo e copio o vermelho. Uma outra maneira de você fazer isso, que é o que eu estava fazendo antes, vídeo ao vivo é assim mesmo, né? Você pode fazer este cara aqui, pinto ele de vermelho, é justamente o que eu queria fazer no início. Ctrl C, seleciono esse cara, Ctrl F, eu vou colar o círculo por cima dele. Aí com o círculo colado em cima dele, eu seleciono o retângulo de baixo, botão direito, Make Clipping Mask. Ele cortou do jeito que eu queria, cortou mantendo a cor vermelha, só que o problema é que ele está na frente do gato. O que eu faço? Clico no gato, botão direito, Arrange, Bring to Front. Né? Ah, mas não ficou exatamente o corte do jeito que eu queria. Dou 2 cliques, posso pegar ele e empurrar ele um pouquinho para baixo, que ele vai aumentar, ele vai ficar mais adequado. Por um pouquinho mais para cima. E tem outro porém que nós vimos em outra aula. Repara que ele tem aqui um degradezinho, né? Um gradiente. Aí é a mesma coisa. Dou 2 cliques nesse vermelho, que é meu Clipping Mask. Dentro dele, eu venho aqui e abro um retângulo. Dentro do retângulo que eu abri, é que eu já estava com o meu Gradient aberto, na minha ferramenta de Gradient, mas você vem Window, Gradient, e aí você seleciona o Gradiente. Então o que eu vou fazer? Um gradiente que vai do preto, ou de um cinza, ele vai ficar branco, ele vai ficar cinza, depois ele vai ficar branco, e vai ficar cinza de novo. Então, a primeira cor que eu seleciono é esse cara aqui. Eu posso vir até no meu color, que já está aqui selecionado, ó, e deixar ele um pouquinho mais cinza. Crio um ponto adicional. Como é que eu crio um ponto adicional? É só você vir no slider aqui do gradiente, dar um clique. Já estou com ele selecionado. Deixo esse cara branco. Posso trazer ele um pouquinho para cá. Vou criar um pontinho adicional. Deixo ele cinza, um pouquinho mais claro. Crio um pontinho adicional. Deixo ele branco. E esse último que está bem escuro, né, bem preto, eu vou deixar ele um cinza um pouquinho mais claro. E aí meu gradiente está praticamente pronto. O que eu preciso fazer? Só pegar e fechar um pouquinho ele. Que como eu falei no início, a Royal Canin ela tem como característica, né, ter uma estética um pouco mais minimalista, né, mais suave.
Talvez o cinza tenha que ser um pouquinho mais escuro. Então, vou dar 2 cliques, volto nele, vou lá em Window, Gradient, e esse cinzinha que está aqui, ele pode, né, e deve ser um pouquinho mais escuro. Então, deixa ele um pouquinho mais escuro. Talvez esse daqui um pouquinho mais escuro também. E fechou, né? E aí aqui, em vez de Instinctive, eu vou batizar o meu produto com o nome fictício dele, que é Poly, que é uma brincadeira de polivitamínico, de poly com low poly, então é Poly Kitty. Nesse caso, eu vou tirar esse kerning, deixar ele zerado, vou trazer ele para cima do círculo e posso ampliá-lo. Vou pintar de branco. E aí eu vou pôr a informação aqui embaixo, em vez de gatos adultos, né, eu vou pôr de gatos filhotes, que é a proposta do produto fictício, né, desse produto que nós estamos aqui trabalhando de uma maneira fictícia. Então, vou pintar ele de vermelho, gatos filhotes, o tamanho está um pouquinho grande da fonte. Para você reduzir, como eu fiz, eu selecionei com a ferramenta de texto, né, dou um clique em qualquer lugar do texto, Ctrl A, Ctrl Shift e a vírgula, teclinha de vírgula, você consegue reduzir. Esse atalho ele é comum de vários aplicativos da Adobe. Inclusive ele vem originalmente desde acho que do PageMaker, talvez, né, que é o avô do InDesign, mas o InDesign também tem uma característica bem semelhante. Bom, aí coloquei aqui gatos filhotes, e aí o último detalhe que falta aqui é esse semicírculo na parte superior com a informação do 85 gramas. Como é que eu faço isso? Bom, venho na ferramenta de círculo, de elipse, na verdade, né? Vou desenhar uma elipse. Vou pintar essa elipse de um cinzinha, né? Só para a gente, né, ter uma ideia de onde ela está. Na verdade, só para marcar onde ela está. Se você quiser ter certeza que ela está no lugar certo, você pode apertar um Ctrl U e ele marca bem o ponto da figura. E aí o que você faz? Uma vez feito isso, você precisa fazer esse recorte na parte superior para que você tenha esse acabamento. Esse recorte a gente vai fazer utilizando um recurso que nós vimos anteriormente, que é o Pathfinder, né? Então, o que eu faço? Ctrl C, Ctrl F de faca, copiei e colei a minha imagem, seleciono o retângulo e o círculo que eu fiz, vou lá em Window, Pathfinder, eu já estava com o meu Pathfinder aberto, e aí vou selecionar a opção Intersect. Vou selecionar a opção Divide. Desculpe. É o Divide, não Intersect. Então, quando eu faço isso, ele fica tudo agrupado. Botão direito, Ungroup, desagrupei. E repara que na parte superior eu fiquei com um elementinho, né, recortado. Talvez a gente tenha que fazer um ajuste para ele ficar mais próximo com a angulatura em relação ao outro. E esse de baixo eu posso excluir. Então, o que eu posso fazer? Nessa figura que foi feita, eu seleciono esses dois pontos com a setinha branca. Então, como é que eu fiz? Eu deixei, né, fiz o divide, cliquei ele com a setinha preta, selecionei, aperto o A no meu teclado, seleciono só os dois pontos de baixo. Posso pegar o do meio também. E o objetivo é aumentar essa área, né, trazer ele um pouquinho para baixo. Ó. Trago um pouquinho para baixo. Posso apertar o I de ilha e copiar o cinzinha de baixo.
E aí minha face está quase pronta, falta só 85 gramas. Lembrando que a gente não precisa fazer exatamente igual ao que está na imagem de referência. A imagem de referência, como o próprio nome fala, é uma referência, só para a gente ter uma ideia. O foco avaliativo aqui é olhar o low poly e olhar também a utilização dos elementos, né? Para que você, né, consiga se desenvolver aí as atividades que a gente trabalhou ao longo do semestre. 85G. Aqui a fonte parece que é uma fonte um pouquinho mais magrinha. Eu não sei se eu tenho a semi-bold condensate, né? Então tenho. O ideal seria uma miríade que não fosse semi-bold, que fosse só condensada. Eu tenho ela aqui. Não é a mesma família tipográfica, não é a mesma fonte, mas, como eu expliquei, é só uma referência. Então, coloquei aqui 85 gramas. Tem um tracinho aqui embaixo, a imagem veio da internet, não dá para visualizar muito bem o que está ali escrito, né? Mas a gente pode até pôr o tracinho, né? Vim aqui na minha Pen Tool, vou desmarcar o preenchimento, vou deixar só o contorno, e aí eu faço um tracinho embaixo e tenho a minha face pronta, né? Praticamente pronta, né? Eu já tinha uma feita, a cor está um pouquinho diferente aqui, que eu achei que mais escuro ficaria melhor, mas eu mantive o mesmo Pantone que veio originalmente do arquivo da Royal Canin. Vou pintar esse fundinho de branco, tá? Desse retângulo, para a gente não ter questões no Illustrator com ele, no Photoshop, perdão. Botão direito, vou jogá-lo para baixo de tudo, para ele não ficar na frente de ninguém. E esse contorno dele você pode até eliminar. Então ele está com um stroke aqui, você pode selecionar o stroke, eliminar e está pronto, né? Deixa eu só... bom, acho que essa imagem que está aqui fora não vai interferir, não sei se ela está tangenciando, se ela vai entrar na nossa exportação. Então, uma vez feito o exercício, o que você faz? Você vem em File, Export, e aí você dá um Export As. Nesse caso específico, a gente vai trabalhar com PNG. Poderia ser outra extensão? Poderia, mas a ideia é que a gente trabalhe com um arquivo que ele fique leve. Você poderia exportar em TIFF, por exemplo, mas normalmente esse tipo de aplicação que a gente vai fazer, uma aplicação para cliente, né, de um mockup, você não precisa de imagens em altíssima resolução se você for exibi-las em tela. Então a gente vai trabalhar com PNG. Vou deixar a opção Use Artboards marcada, porque eu vou falar que eu quero só a página 1, para ver se eu deixar desmarcada, ele acaba exportando tanto o low poly quanto a imagem de referência, né? Então vou dar um export, vou só ver o preview. Então ele exportou só exatamente a imagem que eu quis. A resolução você pode deixar como 150 ppi e o Anti-Aliasing, você pode ter a opção de texto ou imagem. Nesse caso, como a gente quer dar ênfase para a imagem, você deixa como Art Optimized, dá um OK. E aí o nosso trabalho aqui no Illustrator acabou. O passo seguinte é nós, né, uma vez finalizado, irmos para o Photoshop, que onde se encontra justamente a continuação do nosso exercício. Então, dentro do pack, tem aqui uma pastinha chamada mockup, e aí dentro do mockup tem este arquivo, né? Esse arquivo ele acabou gerando certas dúvidas com algumas pessoas, né, de como aplicar, como fazer. Então, eu espero que com a gravação desse vídeo a gente consiga esclarecer um pouquinho essas dúvidas. Então, a ideia é que a gente pegue este layout que está aqui, que fizemos aqui no Illustrator, e apliquemos em cima desses dois sachês que estão aqui, tá? Então, esses efeitos aqui de dobra, a própria textura de plástico, né? Essa selagem da lateral, ela vai se manter, a ideia é que ela se mantenha, né? No momento em que a gente vai fazer a aplicação. Então, como é que a gente faz a aplicação? Abrir o arquivo, do seu lado direito tem aqui uma opção chamada Background, desculpe, Objects. E dentro do Objects vocês têm várias opções. Vocês vão buscar primeiro essa opção chamada Packaging Box. Se você desligar desculpa, Plastic Packet. Se você desligar o olhinho, você vai ver que corresponde
ao sachê que está à sua esquerda. Então, você vai ver que dentro desse grupo, a hora que você clica, ele tem este carinha aqui, ó, Double Click to Change Your Design. Isso aqui é um Smart Object, é um objeto inteligente. Então, o que você vai fazer? Você vai dar 2 cliques nele, ó, 1, 2. A tela vai ficar isolada e ele vai abrir um arquivo com extensão PSB. PSB. É isso mesmo, fique sossegado. Uma vez feito isso, você vai em File, Open, e aí você vai buscar aquela imagem que nós exportamos. Então a minha é a Polykit 1, desculpa, Polykit 1-01.png, que foi essa que a gente fez juntos agora. Então abri o arquivo, repara que ele acabou até pegando um pedacinho da imagem do lado, mas não tem problema. Então o que você vai fazer? Abrir a imagem, eu vou fazer nada. Eu vou pegar essa imagem e vou arrastá-la dentro do PSB. Pode dar um OK. E aí, se você arrastar ela com o Shift apertado, é até melhor para você, porque ela vai exatamente no centro da imagem. E aí, com o Alt apertado, então você aperta o Alt, vem na lateral e você amplia de modo que o seu layout, né, o seu gráfico, ele fique do tamanho correto, sem grandes dificuldades. Então, vou acertar o tamanho dele aqui. Dou 2 cliques. E aí, posso até só centralizar. Você repara que eu nem tirei a de baixo, nem é necessário, porque o meu layout vai cobrir. O que eu faço? Fecho aqui, ele vai perguntar se eu quero salvar esse arquivo PSB. Eu clico em Yes, salvar. E a hora que você volta para o seu arquivo original, o que acontece? O seu mockup está aplicado aqui, ó. Tá vendo? Então ele pegou todo o efeito de luz, de sombra e o seu próprio vetor, né, que você preparou e aplicou bonitinho aqui no mockup. Tudo bem? Fiz isso, vou para o segundo. O segundo é esse aqui, o package, ó. Tá aqui, mesma coisa. Clico nele, dou 2 cliques no meu Power Clip, no meu Clipping Mask, perdão. Já estou com o meu layout aberto, então vou só aqui nessa primeira ferramenta, que é a ferramenta de seleção. Com o Shift apertado, arrasto ele para o arquivo PSB. E aí o mesmo procedimento, ó, tá aqui no meio. Com o Alt apertado, eu amplio mais um pouquinho. E pode ser que esse aqui, pelo fato dele ter uma proporção um pouquinho diferente, você tenha que fazer um procedimentinho que nós não fizemos no anterior. Então, por exemplo, eu vou deixá-lo num tamanho bom, né? Num tamanho mais próximo possível, né? Do que eu pude encaixar, mas repara que eu visualizo um pouco o layout do de baixo. Então, para a gente poder resolver isso, muito simples. Então, eu seleciono a camada de baixo, vou criar uma camada adicional, ó, Create New Layer, e aí esse novo layer eu vou pintá-lo de branco. Existem outras formas de fazer isso, né? Você poderia vir aqui e, tipo, criar uma cor sólida e pintar de branco, que também seria possível. O objetivo é você criar um branco por debaixo deste layer que você aplicou, de modo que esconda a imagem original. Tudo bem? Então, estou com o meu arquivo PSB, fecho, dou um Yes, salvo, e a hora que eu volto para o meu arquivo original, voilá, aplicou. Viu? Então, assim, não é tão complexo, mas tem alguns detalhes. Então, assim, o caminho é, primeiro, vetorizar a sua figura, o seu gato, ou o seu cachorro, enfim. Depois, ir lá no Illustrator e definir o documento. Então, eu medi uma embalagem, ela mede, aqui eu medi 93 por 142, eu medi uma da Whiskas, mas é parecida com a da Royal Canin. Aí você deixa a imagem do lado, né, como referência, para você ter uma ideia do tamanho do logo,
da linguagem, né, do círculo, enfim, para você tentar, de certa forma, manter uma certa linguagem em relação ao original. Feito isso, você vem em File, Export, Export As. Eu trabalhei com PNG, você pode escolher outros. Tem gente que gosta de fazer como JPEG, eu particularmente não gosto muito de JPEG, porque o JPEG tem um artefato de compactação, então a imagem não fica tão legal. Então, para esse tipo de material, né, quando você vai trabalhar com mockup pronto, se você trabalhar com PNG, você tem um resultado melhor. E aí o que, que você pode fazer? Todos esses outros elementos que estão aqui, eles estão todos presentes aqui, como layers separados. Por exemplo, esse Dryad Spaghetti, se você desligar, ele some daqui, ó. Você pode ir desligando os elementos que você não quer. Naturalmente você não vai desligar os seus mockups, por favor. E aí você fica com a figura que você quis, né? Do jeitinho que foi pedido. Então, deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu possa desligar. A sombra. Não, é isso só. Tem uma informação aqui do background, que é esse retângulo que está aqui. Está dizendo que o layer está bloqueado. Então, eu posso desbloquear o layer. Dou dois cliques nessa figura e eventualmente mudar a cor. Eventualmente mudar a cor. Né? Então você pode escolher uma cor diferente para o fundo. Digamos que você queira trabalhar com vermelho para a embalagem ficar com um tom semelhante, enfim. Aí vai de acordo com aquilo que você pretende. Tudo bem? Está pronto? Ainda não. O exercício, se você olhar lá no escopo, ele pede que você faça a imagem, né, em PNG 24 bits, 1080 por 1080. Antes de eu fazer isso, eu vou dar um arquivo, salvar como. Eu vou salvar ele como mockup, para não perder o meu arquivo original. E aí o que acontece? Essa imagem, originalmente, se você vir em Image e vir em Canvas Size, você vai ver que era uma imagem grande, ó, de 3.500 por 2.300 pixels. Para você deixá-la com 1080 por 1080, você pode vir aqui na própria ferramenta de recorte, na Crop Tool, e como eu já tinha trabalhado com algo para social media, então já estava definido como square, mas caso você não tenha isso pré-definido, você pode vir aqui e imputar os valores, então eu quero 1080 por 1080, e aí você vai só, né, deixar ela centralizada, bonitinha. Centralizei, aperto Enter, ou clico no Vzinho aqui em cima, melhor. E aí pronto. Se você vir aqui em Image Canvas Size, você, teoricamente, né, deveria estar 1080 por 1080, afinal de contas, eu selecionei ele com 1080 por 1080, vamos ver o que aconteceu com esse cara. Se bem que eu posso também, já que eu tenho uma imagem quadrada, eu posso vir em Canvas Size e falar que eu quero. É que se eu fizer isso, ele vai cortar a imagem. Eu posso vir em Image Size e imputar 1080 por 1080. E ele cortou a minha imagem do tamanho que eu quis. Você vem em Canvas Size, 1080 por 1080. Vou em File, Export, Save for Web. E aí vocês vão trabalhar com o preset de PNG 24 bits. Opa. Deixar a transparência desmarcada. Clico em Save e vou salvar na mesma pastinha.
ou ilustração digital M2. E aí já estava aqui, ó, mockup do Ciro com o PNG, salvar, ok. E ele está pensando e vou fechar sem salvar para manter a imagem original. E aí quando eu volto lá na minha pastinha, tenho aqui o meu arquivinho. Se eu vim em propriedades, detalhes, repara que ele está em 1080 por 1080 pixels. E, opa, ficou a imagem do mockup aplicado juntamente com a ilustração low poly. Então esse é o desafio da M2 de vocês. O objetivo, né, é que vocês vivenciem não só a ilustração digital, mas também comecem a criar uma cultura de, quando apresentarem o trabalho para clientes, né, quando forem apresentar um trabalho numa banca, eventualmente, que vocês tenham essa prática de utilizar mockups, porque dá uma tenência, né, dá uma característica mais profissional para os projetos. Tudo bem? Espero que esse tutorial tenha ajudado, né, quem está em dúvida, quem ainda está em processo dessa atividade, e fico à disposição. Tudo bem? Até a próxima e um abração a todos. Até mais.